O botulismo é uma doença bacteriana associada ao sistema nervoso e tem como forma de contaminação a ingestão da da toxina botulínica, que está presente em alimentos industrializados mal processados. O primeiro sintoma é a paralisia muscular e o principal também, pois essa toxina ela bloqueia a transmissão dos impulsos nervosos. E se não tratado rapidamente, pode acarretar sim numa morte, pois essa bactéria vai paralisar também os músculos respiratórios, responsáveis pela respiração. O tratamento é o soro antitoxina e a prevenção eu acredito ser uma alimentação saudável, sem o uso constante e frequente desses alimentos industrializados. A tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível, onde tanto no homem quanto na mulher, um dos sintomas é a ardência urinar, mas no homem o corrimento é uretral e na mulher é vaginal. A forma de prevenção seria o uso do preservativo e o tratamento para essa doença seria consistiria na administração de drogas que matariam os protozoários. Muitos casos, essa doença permanece assintomática, sem sintomas. A poliomielite é uma doença que afeta os nervos, levando a paralisia total ou parcial. Apesar de ser chamada também de paralisia infantil, ela pode afetar tanto quanto as crianças como também os adultos. A poliomielite é uma doença causada pela infecção do polivírus, que é transmitida pessoa a pessoa através do contato com murro, catarros ou fezes infectadas. O período de incubação do vírus, ou seja, o tempo que leva entre a infecção e surgimento dos primeiros sintomas, varia de 5 a 35 dias, mas a média é de 1 a 2 semanas. A doença é tão contagiosa que pode ser pega no ar, principalmente por pessoas que convivem com portadores do vírus. Quem tem poliomielite pode transmitir a doença até semanas após a infecção. Existem dois tipos de poliomielite, a paralítica e a não paralítica. A poliomielite paralítica é a mais grave. Ela pode apresentar sintomas parecidos com a da não paralítica, mas após algumas semanas começam a aparecer sintomas. Perda de reflexos, dores musculares graves ou fraquezas, membros soltos e flácidos, muitas vezes pioram um lado do corpo. Dentro de umas semanas, esses sintomas, que são da poliomielite paralítica, começam a aparecer. A poliomielite não paralítica, a maioria das pessoas a contrai quando infectada pelo polivírus. Elas apresentam sintomas parecidos com os da gripe e de outras doenças virais, leves ou moderadas. Os sinais e sintomas que costumam durar de 1 a 10 dias incluem febre, garganta inflamada, dor de cabeça, vômitos, fadiga, dor nas costas, meningite, dor ou rigidez nos braços e nas pernas e dor de garganta. Também tendo fraqueza muscular ou sensibilidade. A maior parte das pessoas infectadas pelo polivírus apresenta esse tipo. Também, no início da doença, as pessoas não apresentam praticamente nenhum sintoma, podendo passar muitas vezes despercebidas.
A poliomielite não tem tratamento específico. Ela deve ser evitada através da vacinação, como medidas preventivas contra doenças transmitidas por contaminação fecal e de água contaminada. A vacina contra a poliomielite oral trivalente deve ser administrada aos 2, 4 e 6 anos de vida. O primeiro reforço é feito aos 15 meses e outro entre 4 e 6 anos de idade. Também é necessário vacinar-se em todas as campanhas. Mulheres grávidas, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido como portadores de HIV são especialmente suscetíveis a contrair a doença. A seguir, serão passadas algumas imagens sobre a doença falada neste documentário. Olá, sou a jornalista Milena. Estou aqui hoje com uma portadora do vírus HIV. Ela prefere não se identificar, mas eu vou fazer algumas perguntas a ela, ela vai responder, e assim a gente vai poder entender melhor sobre a doença AIDS. Primeiramente, eu quero agradecer por você estar aqui hoje, podendo abrir os nossos olhos sobre a AIDS, sobre o que é a AIDS. Então, muito obrigada. E eu quero começar perguntando como a AIDS é transmitida. Quando eu descobri que eu tenho AIDS, foi muito difícil, até para contar para minha família, porque eu tinha muito medo de ficar com aquela aparência de uma pessoa irresponsável. Eu sei que eu fui responsável por não ter usado camisinha na relação sexual, mas hoje eu tô arcando com as consequências. Para sobreviver eu dependo de um tratamento, eu preciso do coquetel. E uma coisa que tem sido muito difícil desde que eu descobri que eu tenho AIDS é o preconceito das pessoas. As pessoas não têm conhecimento da doença e acham que simplesmente tocando num portador da AIDS, essa pessoa vai se infectar, mas não é assim. O preconceito hoje em dia, antigamente hoje em dia, ainda existe muito. Isso, infelizmente, é uma coisa que chateia a pessoa portadora de AIDS. A gente se sente diferente dos outros, sendo que a gente não é diferente. Nós somos iguais a todos, mas temos a doença. Fomos irresponsáveis, infelizmente, no meu caso fui irresponsável de não ter usado preservativo na relação sexual e acabei sendo infectada pela doença. Foi muito difícil na época, quando eu descobri. Eu fiquei bem chateada, queria desistir de tudo, não queria mais estudar, mas a minha ficha caiu e eu decidi que eu ia continuar, entendi que a vida continuava e que eu queria seguir em frente. Quais são os principais sintomas da doença? Como você começou a desconfiar que poderia ter contraído o vírus HIV? Os principais sintomas da AIDS é a fraqueza, a febre, o emagrecimento e a diarreia prolongada sem uma causa aparente. Eu comecei a suspeitar que eu estava com AIDS quando eu comecei a ficar muito fraca. Eu desmaiava por fraqueza, não conseguia sustentar o meu corpo. E eu tinha muita febre, frequentemente, assim. E o meu peso decaiu muito. Eu era uma pessoa não tão magra, eu era mais gordinha. E aí, devido à doença, né, eu acabei emagrecendo muito, fiquei extremamente magra. E também a diarreia, né, frequente, assim, não sabia qual o motivo. Eu ficava muito fraca, assim, e a diarreia piorava tudo. E não era uma diarreia por um motivo, assim, por exemplo, comi alguma coisa que me fez mal, tive diarreia. Não, era uma diarreia sem motivo aparente. Então eu procurei um médico, fiz o teste do HIV e acabei descobrindo que eu tenho a doença. Como se dá o tratamento da AIDS? Bom, a AIDS não tem cura, infelizmente ainda não tem cura. O meu sonho é descobrir a cura para essa doença. Mas ela tem um tratamento, né, que nos permite conviver de uma certa forma com a doença. O tratamento ele é oferecido gratuitamente pelo governo. Ele é feito através do coquetel, né? É o coquetel para AIDS. Ele prolonga o nosso tempo
prolonga o nosso tempo de vida, né? Pelo menos é o objetivo dele, prolongar o nosso tempo de vida. Assim, é feito o controle da carga viral. Ele consegue controlar o nosso organismo, né? Ele nos ajuda de uma certa forma. Não é uma cura, mas é o tratamento e nos possibilita conviver, a gente consiga conviver com a doença. E o melhor de tudo é que a gente não gasta com esse tratamento, o governo nos fornece. Então a AIDS tem sim tratamento, porém não cura, mas já é um grande avanço. Então o recado que eu deixo para as pessoas que têm AIDS é que não desistam, que continuem seguindo a sua vida. Tem tratamento, ainda não tem cura, mas quem sabe um dia a gente acha essa cura. Então não desistam, continuem firmes e seguindo a vida. Mais uma vez, muito obrigada pelas suas palavras, por ter aberto os nossos olhos em relação à AIDS. E eu acredito que muitas pessoas vão deixar de ter o preconceito depois do seu depoimento, pois muitas acham que apenas de tocarem uma pessoa com AIDS já vão contrair a doença, mas não. Através do seu depoimento, muitas pessoas passaram a entender melhor sobre a doença. Então, muito obrigada.